Existem dois grupos majoritários de muçulmanos, os sunitas e os xiitas. E por serem esses a minoria no mundo islâmico, já sofreram muitas perseguições. Aí surgiu a taqiyya, não confundir com taqiyya, que é o chapéu islâmico tradicional, porque ele se fala com ta e não com ta. Ou com o kippah, que é menor e é vestido pelos homens judeus por caracterização. A taqiyya é um conceito que dá a possibilidade para os muçulmanos de esconderem a sua religião em público. A única função disso foi evitar a perseguição por parte dos sunitas, o grupo majoritário. Hoje em dia esse conceito não é muito relevante porque os muçulmanos são perseguidos de forma generalizada e inclusiva por todo mundo. Acontece que muita gente clama que isso é uma possibilidade que o Islã dá para os religiosos de enganarem os desavisados. Isso enquanto o próprio significado da palavra se refere à prudência ou temor de algo ruim acontecer. Infelizmente eu não tenho um polígrafo forense aqui em casa, então a gente vai dar uma olhada no dicionário. Aqui no Brasil a gente usa o dicionário Aurélio, mas lá no Oriente Médio se usa o Al-Ma'ani, que é o mais confiável. E ele nos diz o seguinte: a taqiyya é o temor e o medo. Mas não é só isso, a gente tem sinônimos. E nesse caso, existem mais de 50 jeitos de falar essa mesma palavra. Nenhuma dessas é o sinônimo de mentira ou enganação. Bem pelo contrário, a gente fala kidhba em árabe, quando se refere a uma mentira. Dentre os sinônimos de mentira, nenhum deles é taqiyya. E acreditem, eu chequei todos. Só tem 4. Mas então de onde é que veio essa interpretação de um termo árabe que nem pelos sunitas é conhecido direito? Tu, enquanto cristão ou judeu, como é que tu reagiria se eu te dissesse que o Islã defende os direitos das mulheres como as outras religiões não fazem? Provavelmente tu iria rir da minha cara, porque alguns anos atrás as mulheres sauditas não tinham direito nem de dirigir. Acontece que esse argumento é quase um ad hominem religioso, no qual tu julga a religião com base nos atos dos religiosos. A Sharia tem mais de 1400 anos. Ela não depende de árabes ou africanos para viver. Bem pelo contrário, ela é uma junção de preceitos, conceitos, ideias, moralidade, fé. Um dos maiores pecados previstos pela Sharia é mentir sobre o profeta Muhammad. Isso também vale para o Corão. Em qualquer circunstância, eu não posso inventar história. Outro pecado imenso é guardar o conhecimento para si enquanto é questionado. Então, se alguém me pergunta pela Sharia, eu sei sobre a Sharia, eu falo sobre a Sharia. Muhammad disse o seguinte há séculos: aquele que é questionado sobre algo que sabe e o omite, nele será posto um bridão de fogo no dia do julgamento final. Um bridão é isso, se vocês querem saber. Se põe em cavalo para terem uma noção da gravidade da coisa. E esse é um dito autenticado, não é uma invenção de nenhum muçulmano. Então é obrigação de todo mundo ser fiel ao que acredita. Essa é uma narrativa que a gente chama de sahih. Quer dizer que toda a corrente de transmissão dessa informação é verificável. E no Alcorão, livro sagrado para os muçulmanos, diz o seguinte: e no dia da ressurreição verás os que mentiram acerca de Deus, com os rostos obscurecidos. A ideia aqui é que qualquer mentira feita deliberadamente contra o Islã, ou talvez a favor do Islã, entre aspas, é um crime direto contra Deus. Então, em nenhuma circunstância é algo benigno. Para ficar mais claro ainda, Muhammad diz: aquele que intencionalmente mente a meu respeito há de tomar seu posto no inferno. Então, imaginem só. Eu, por exemplo, eu sou muçulmano, mas tem muitos conceitos islâmicos que fariam os brasileiros rejeitarem a religião. Mas vejam só, eu sou tão crente, mas tão crente nesses conceitos que eu acabei de ler, que eu vou mentir e omiti metade da religião. Pra quê? Porque eu quero te convencer a se converter. Na Sharia, as únicas situações em que fazer algo pecaminoso, como mentir, é permitido é quando somos ameaçados, temos risco de vida ou só temos 2 opções pecaminosas. Nesse caso a gente faz o que for menos pior, e em nenhuma dessas ocasiões a gente vai estar pecando. Mas a mentira, especificamente, ela é permitida em algumas ocasiões. Uma delas é exagerar alguma coisa boa por um motivo bom. Um exemplo é mentir que gostou muito de um presente que ganhou para não magoar a pessoa que te presenteou. Ou mentir para o inimigo, por exemplo, um ladrão que está querendo saber onde é que está o dinheiro na tua casa, ou para um exército inimigo que vai te atacar. E um detalhe, tudo isso que eu estou falando é com base em narrativas proféticas e o Alcorão. Eu não estou dizendo que eu acho, isso aqui não é a minha opinião. Eu estou seguindo o que eu tenho de fonte para seguir. E se eu estivesse falando da minha opinião, eu seria ou um mentiroso ou um inventor. Mas o Islã nunca teve reforma alguma. As leis e os preceitos são os mesmos há mais de 1400 anos. Qualquer opinião ou correção a gente poderia fazer na religião é considerado haram, ou seja, uma coisa pecaminosa, um pecado grave contra Deus. As pessoas costumam nutrir alguns preconceitos contra a religião, mas na prática ela foi sempre a mesma, ela nunca mudou. A única coisa que muda são as culturas, e todas as culturas não gostam muito de seguir preceitos religiosos.
Por exemplo, na época da revelação do Alcorão, no século VI, eles já odiavam muito a Sharia. E Deus diz o seguinte: esposai as que vos agradam das mulheres, sejam 2, 3 ou 4. E se temeis não serdes justos, esposai uma única. Uma curiosidade é que o Alcorão é o único texto religioso que manda os crentes a casarem com uma só. Então, mesmo ele dando a possibilidade de a gente casar com 4, ele é o único que limita a gente a se casar com uma só, numa circunstância específica. Nesse caso, é a gente temer não ser justa com todos. Os árabes, na época, eles pensavam assim: como assim o Islã só me permite casar com 4? Só isso? E como assim eu tenho que ser justa com todas? Eu não posso ter uma preferida? E os brasileiros, hoje em dia, eles ficam assim: nossa, mas como é que o Islã consegue permitir um homem a se casar com mais de uma esposa? E por que ele não permite as mulheres a se casarem com mais de um marido? Então, assim, a Sharia vai ter sempre os mesmos valores, mas as pessoas vão estar sempre contra, porque é sempre estranho, é sempre difícil, é sempre diferente, né? Então, no final, todo mundo faz o que quiser. E os preceitos humanos, eles são fundados nos desejos das pessoas e não no que é eternamente correto de fato. Então, por isso que quando a gente dá uma moral objetiva, tudo é esquisito, tudo é exagerado. Para concluir, não vivam com concepções preconcebidas. Estudem a coisa antes de criticarem mesmo. O certo e o errado são sempre os mesmos, mas as pessoas mudam o que elas gostam e o que elas deixam de gostar, né? Então, antigamente, era tranquilo tu casar com 4 mulheres. Hoje em dia, não. Antigamente era terrível uma mulher trabalhar. Hoje em dia, não. Então, por que a gente fica estranha? Por que a gente acha esquisito tudo isso? É porque é uma coisa fixa, é atemporal. Para saber mais curiosidades sobre a nossa religião, é só clicar aqui. E se tiver alguma pergunta, é só mandar direto aí nos comentários, que é 100% de certeza que eu vou responder. E não te esquece de se inscrever para ver os vídeos mais novos. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.